Olá, pessoal! Estamos aqui para conversarmos um pouco sobre a adolescência. Bom, as pessoas caracterizam a adolescência como um período da vida humana entre a infância e o estado adulto. Por isso, muitas pessoas veem esse período como um período de instabilidade, um período conflituoso para o adolescente. E para identificarmos se é realmente dessa maneira, nós vamos conversar com uma adolescente, Mariana, de 13 anos, e ver o que ela pensa desta fase. Mariana, a adolescência para você é um período conflituoso? Sim, porque muitas vezes a gente não compreende nossos pais, a preocupação deles, a gente quer muitas vezes o que a gente quer e não pensa assim nas consequências. E esse é um período onde a gente tem que ter muita ajuda, muito apoio da família, como a conversa sobre as coisas que a gente não pode estar fazendo, as consequências que pode ter, como a gravidez, né, na adolescência, que é uma coisa bem complicada, assim. Muitas vezes isso pode acontecer pela falta de diálogo da família com a adolescente, com os adolescentes. Mariana, o que você está destacando para nós é que os interesses são diferentes, os pontos de vista, a maneira de olhar as coisas são diferentes. O adolescente tem um desejo de sair, de ter sua liberdade, de já fazer suas escolhas. E o pai aquela preocupação, né, das consequências das suas escolhas. Isso realmente é muito comum nessa fase. Além das mudanças físicas, que são bastantes, né, até as hormonais, como você fala da gravidez, porque as alterações agora, nessa fase, faz com que a mulher possa engravidar. E realmente é uma preocupação muito comum nessa faixa etária. Outra coisa que você falou e que tem a ver com a nossa próxima pergunta é o seguinte: você não é mais criança, mas também não é adulta, não é isso, Mariana? E como que você vê isso? Você tem liberdade para sair, para fazer suas escolhas, ou seus pais ainda a tratam como criança? Tipo assim, é mais ou menos. Meus pais me dão liberdade até um certo ponto, porque eles são bem preocupados, rígidos, e tipo assim, eles têm medo das coisas, assim. Mas só que a gente também é bem consciente, assim, eu acho. Porque a gente tenta ser o melhor possível. Na escola, não é aquele adolescente rebelde. A gente é bem como criança. O que a Mariana retrata é justamente o que torna o período mais conflituoso ou menos conflituoso. Se o adolescente também compreende as preocupações do pai, da mãe e entende o porquê deles muitas vezes não deixarem sair sozinhos, irem a uma festa, isso vai fazer com que o relacionamento se torne mais afetuoso, mais próximo, estabelecendo um diálogo de confiança. Agora, se for um adolescente rebelde, isso vai fazer com que se crie uma relação de mal-estar, de insegurança, com muitas brigas. Aí sim, essa característica vai ficar muito evidente. O período vai se tornar realmente muito conflituoso e de instabilidade. Vamos ver um pouquinho agora com relação à escolha dos amigos, ao grupo de amizade. Mariana, quem são os seus amigos? São mais do sexo feminino ou do sexo masculino? Sexo feminino. Por quê? Eu acho assim, não sei assim explicar, mas só que eu me dou melhor com as meninas. A gente conversa, é uma amizade bem legal, interessante. Não é que minhas amizades não são daquelas pessoas, tipo assim, que não gostam de estudar, que gostam de desrespeitar os pais, que são bem mais avançados. Então isso significa, Mariana, que os seus amigos, as suas amigas têm uma característica semelhante às suas? Sim. Comportamentais, de atitude? Uhum. Ok. Na adolescência, é muito comum o adolescente buscar um grupo de amizade, né? Estabelecer
amigos, e geralmente ele busca um grupo de iguais, pessoas que se assemelham a ele. E foi isso que a Mariana retratou. As amigas dela são semelhantes a ela, gosta de estudar, são pessoas que compreendem as atitudes dos pais, e isso é uma característica comum também do adolescente com relação ao seu grupo de amigos. Agora nós vamos conversar com outro adolescente, fazendo também questionamentos comuns ao período da adolescência. A Lohane está aqui conosco, é uma adolescente de 14 anos. Obrigada, Lohane, pela sua participação. Lohane, nessa fase da adolescência é muito comum as adolescentes sentirem necessidade de namorar, né? Se envolver afetivamente com uma pessoa do sexo oposto. E você, já namora? Aqui em casa é meio que rígido sobre esse assunto. Minha mãe e meu pai são muito ciumentos. Sempre falam, Lohane, Mariana, se você tiver que namorar um dia, conta pra mim, mas que não seja cedo. Você pode depois dos 16. Sempre tem esse assunto assim, mas é uma coisa meio conturbada aqui em casa. Sempre tem uma briguinha por causa disso. E a questão deles falarem pra você, após os 16, vocês consideram isso correto? Eu não sei explicar, mas eu acho que é pela insegurança que eles têm de acontecer alguma coisa, de eu me envolver com pessoas erradas, mas tipo, eu tomo muito cuidado com isso, sabe? Mas pai e mãe sempre tem medo dessas coisas, eu nunca vi. Nunca acha que tá na hora certa, Nunca né? acha. Ele sempre é uma criança. Nesta fase da adolescência, ocorre o quê? A explosão do crescimento físico e uma alteração de hormônios que se tornam muito evidentes. Junto a isso, surge a questão da maturação sexual, onde vêm os desejos de ter um namorado. E é muito comum o que a Lohane retratou para nós. Por quê? Os pais, por receio de gravidez precoce, de ainda eles não estarem preparados, fazem com que o adolescente não namore, né? Proíbem o namoro. E isso faz também com que os adolescentes ficam em um período de instabilidade. Por quê? Porque ele vai ter que lutar entre o seu desejo, até por uma característica hormonal, por uma mudança hormonal, e pela responsabilidade e pela obediência aos pais. Isso também afeta na relação entre eles, mas com um diálogo aberto, fazendo as justificativas devidas, por que os pais estão solicitando isso, faz com que essa escolha também seja uma decisão tanto dos pais quanto dos adolescentes, estabelecendo uma relação mais afetiva e dialógica. Lohane, o que você pensa a respeito da sua profissão? Você já sabe qual curso você vai fazer na faculdade? Eu ainda penso muito sobre isso, pela indecisão de não saber direito o que eu quero. Mas eu sempre quis veterinária, mas agora eu tô pensando em medicina. Uma paixão que a minha família todinha sempre, tipo assim, sempre se esforçou para poder que a gente faça medicina. Eu tenho muitos primos que estão fazendo medicina agora, aí eu tô querendo fazer medicina. Então, Lohane, os seus pais estão influenciando na sua escolha profissional? Eu acho que não. Minha mãe me dá muita liberdade para isso. Ela sempre fala, Lohane, você não pode, qualquer coisa que você for fazer, você não pode ir pela cabeça dos outros. Você tem que ter sua própria identidade, tipo assim. Mas minha mãe sempre me deu muita liberdade para sobre essa coisa de profissão, do que eu vou querer da minha vida. Mas ela sempre fala, Lohane, o que você vai querer, o que você vai querer fazer? Eu sempre falo, mãe, medicina ou veterinária. Mas você falou anteriormente que o fato dos seus primos estarem fazendo medicina está fazendo com que você também faça essa opção. Então, se os seus pais, né, respeitam, estão te incentivando a fazer a sua escolha a partir do que você gostaria de realmente fazer, mas os seus primos estão influenciando, a família de modo geral está influenciando nessa decisão? Eu acho que não, é uma vontade, aí eu vejo neles, eu me espelho neles. Eu vejo a dedicação que eles sempre tiveram para passar em cursos, fazer as coisas. Aí eu acabo querendo fazer também, mas tipo assim, eu me espelho neles, pela dedicação deles, poder fazer esse curso. Ok, Lohane, obrigada pela sua participação. Então, pessoal, como vocês podem ver, esse período, ele realmente
traz instabilidade para o adolescente, com relação aos seus pensamentos, às suas escolhas, o que ele quer fazer ou não, que pessoas ele deve estabelecer amizades, né? E também surgem dúvidas. Será que é o momento certo de começar a namorar? Será que se eu fizer o curso de medicina, eu vou me identificar, eu vou gostar? Será que é uma escolha certa que eu estou fazendo? Então isso faz com que a criança, o adolescente, se sinta angustiado diante dessas decisões que ele deve tomar. Além disso, nós temos as mudanças físicas, que são muito frequentes nesse período e que provocam também alterações hormonais, como nós falamos anteriormente. Surge a questão da maturação sexual e, além disso, vem a definição do grupo de amigos e a escolha profissional. E o professor, ele precisa ter conhecimento dessas escolhas para ele saber como lidar com essas escolhas, com o comportamento do adolescente em sala de aula.